que o avião só voa com duas asas. E as asas são milimetricamente iguais. E na minha sociedade na empresa, com o meu sócio Carlos, que não está aqui hoje, e com a minha sociedade com a minha esposa, que está aqui me assistindo, eu não sei se eu sou asa direita ou sou asa esquerda. Eu sei que eu sou uma das asas e eles são a outra asa do avião. E o primeiro negócio que eu fiz foi uma fábrica de carroça. Eu vendia carroça. Eu queria fazer, não a carroça mais bonita, mas eu queria fazer a melhor carroça que existia no Brasil na época. Depois da primeira carroça pronta, da segunda, eu resolvi, menor de idade ainda, que eu queria ir para a Bahia. Minha história começou em Itabuna, Mônica, Ilhéus, eu conheço toda aquela região. E eu fui vender carroça, era essa carroça que eu fazia. Vocês olham, o pneu dela é de Volkswagen, o chassi dela era de ferro. Era uma carroça extremamente resistente e que quem comprasse teria carroça para a vida inteira. Eu comecei a vender carroça, mas eu também, meu pai tinha uma fábrica e eu fazia as carroças nas horas vagas das máquinas. Ele tinha uma máquinas Léo e fabricava uma picadeira de cana para tratar de vaca. Só que a picadeira do meu pai era muito ruim. E eu não tinha coragem de oferecer aquela picadeira para os clientes. E ele achava que eu tinha que vender aquelas picadeiras. Eu falei, não, mas o que eu não compro para mim, eu não posso vender para os outros. Aí meu pai falou, então, meu filho, então segue sua carreira solo. Eu falei, tá bom, pai. E aí eu fui atrás das melhores máquinas. E eu fui ser representante dessas máquinas. E aconteceu que em 1986, gente, o Brasil viveu uma euforia, só que foi voo de pato, aquele voo de um ano só. Né? E eu achei naquele momento que eu estava rico. Carro novo, pulseira de ouro. E aí, em 87, veio uma crise, pior que essa que nós estamos passando aí agora. Os juros explodiram de preço, tudo que eu tinha passou a valer 25%, não valia nada. Eu não conseguia vender nada, ninguém comprava mais uma máquina, ninguém comprava nada. E eu fui à lona. E eu quebrei. E confesso, hoje, com 50 anos, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 87, quando eu estava nocauteado, eu conheci a minha esposa. Lógico, naquele momento, eu queria namorar ela. Eu falei para ela, eu não ia falar, eu estou quebrado. Eu omiti, eu não menti. Quando foi em outubro de 87, sabe aquela loja que tinha duas portas, uma já estava fechada? Fim de festa, fim de feira. O telefone, quando tocava, era alguém querendo cobrar, que eu estava devendo. E eu falava, danou-se, né? Agora não tem mais jeito. Me entra uma pessoa chamada Juarez. Minha região nossa sempre teve muita granja. Era 25 granjas. E o Juarez tinha tido um infarte. O Juarez tinha uma granja de 30 mil galinhas. E ele virou para mim e falou, me compra a granja. Eu falei, que jeito, Juarez, eu estou quebrado, você está louco? Ele falou, não, eu alugo a granja para você, porque eu não tenho mais saúde para trabalhar, e você me compra as galinhas. Eu falei, opa, parece que agora... E aí eu tinha um caminhão financiado no consórcio Rodobens, tinha um carnê dessa grossura, assim, que eu não contava quantas prestações faltavam para não desanimar. Eu só via o... E eu falei, eu tenho um caminhão, eu tenho um Uno aqui, financiado no Banco Fiat, eu te dou isso aí, vamos embora. Ele falou, vamos. E a conta que eu fiz, não teve business plan, né? Estratégia de negócio. E aí, eu falei, qual que é a conta caipira que eu fiz? Eu falei, olha, a galinha bota todo dia. Na minha região, as pessoas mais bem-sucedidas eram tudo dono de granja. Se ela bota todo dia, eu vou ter dinheiro todo dia. Tendo dinheiro todo dia, eu vou acalmando os credores todo dia. Eu comecei, agora eu pago as contas, né? Trabalhava dia e noite, vamos e vai. Rogéria me ajudando, ela ajudava a classificar ovo, ajudava a carregar galinha, aquela confusão, tudo muito pequeno. Um dia, o gerente de um banco, danado, viu? Eu estava devendo esse banco, não tinha dinheiro para pagar. Ele ligou para o meu sogro. Vocês estão rindo?
mas foi isso mesmo. Ele ligou, aí cheguei de noite, e ela chegou, o olho chorando, falou assim, ó, acabou, não sou mais sua noiva. Você mentiu para mim. Foi mentir não, eu omiti. Você mentiu, você está quebrado, você está devendo, e eu não quero isso para mim, eu não aceito isso, não aceito cobrador na porta de casa. Fui embora para casa, em 1987, imagina, o uísque era Old Age, né? Tomei um litro daquele uísque. No outro dia, chorava igual criança. Falei, perdi meu talismã. No outro dia, o que acontece? Acordei de ressaca, com as mesmas contas, sem a namorada, sem a noiva, e agora complicou. E aí, quando vê, para minha felicidade, quem que chegou lá em casa? Cidadezinha pequena, 12 mil habitantes, tocou a porta, era a Rogéria. Obrigado, Rogéria, daquele dia. Ela chegou lá em casa e falou assim, olha, não sou mais sua namorada, não sou mais sua noiva, mas sou sua amiga. Levanta dessa cama, eu vou te ajudar a trabalhar. Não conta comigo como noiva nem namorada, mas eu sou sua amiga. Eu falei, opa. Aí deu uma dor de cabeça, uma ressaca, mas vamos embora, né? Chamou para cá. E aí, eu lembro que na época eu não tinha computador. Eu fui numa papelaria e comprei uma folha de papel almaço pautado, que eu acho que os jovens aqui não conhecem. E ela era folha dupla. E ali eu sentei com a Rogéria, comprei uma caneta Bic vermelha e uma azul, porque na época não tinha marca-texto. E lá eu comecei a escrever todo mundo que eu devia. E eu lembro que lógico que eu comecei na primeira folha, eu colocava as contas pequenininhas, para poder, né, ir animando e mostrando para a Rogéria que eu estava melhorando de vida e pagando as contas e usando a caneta vermelha. Eu lembro que a primeira lista da folha era uma coalhada no bar do Galvão, que era na Rua 7. E aí eu fiz uma agenda de credores e eu ia com eles, ia pedindo ajuda, contando minha história. E assim eu fiz. Eu não tinha estoque de milho. Várias vezes eu dormia sem saber o que as 30 mil galinhas iam comer no outro dia. Deus foi tão bom para mim que as galinhas nunca deixaram de comer. Era para comer às 7, comia às 8h30, às 9, mas comia. E era uma coisa interessante. Eu tive 2 momentos muito difíceis da minha vida. Nós tínhamos uns granjeiros que nos protegiam, que eram os granjeiros menores, e uma vez eu fui pegar um milho emprestado deles, que a gente emprestava um para o outro, sabe aquela coisa de pobre? Um vai emprestando, vai comendo, e um me emprestou o milho, sem ele saber, lógico, o milho estava contaminado. E as galinhas pararam de botar, fizeram greve. Elas ficaram 3 dias sem botar. Foi assim, no primeiro dia botou menos, no segundo menos ainda, no terceiro zerou. Nesse dia meu sogro chamou e falou, rapaz, para de ser teimoso. Vai vender essas galinhas por Horácio, que era o comprador de galinha, acaba com isso, agora o povo vai ter dó de você. E aí eu fui num granjeiro, que era o maior granjeiro da época, da cidade, e calcei minha cara, que eu era inimigo comercial dele. Falei assim, Pedrito, me arruma 6 mil quilos de ração pronta, que eu estou com um problema lá na granja, eu preciso ver se é um problema dentro da fábrica e tal. Foi veterinário do Brasil inteiro, não descobria. Pedrito me emprestou, as galinhas voltaram a botar, no segundo dia botou mais, no terceiro botou, e Deus foi tão bom, acho que Ele estava testando a minha fé, elas foram botando até mais do que elas precisavam ter botado. Então, ao longo de um mês, elas neutralizaram aquela perca dos 3 dias sem botar. Eu não podia perder um ovo, perdi 3 dias de produção. Venceu o salário dos funcionários, eu não tinha dinheiro para pagar. Em 31 anos, foi a primeira vez, e única, que eu me orgulho disso, que eu não tive dinheiro para pagar os funcionários. Na época devia ser uns 20. Reuni eles à tarde, falei, olha só, vocês estão vendo o que está acontecendo? Eu não tenho dinheiro para pagar, mas quem precisar de alimento pode ir no supermercado Arco-Íris, quem precisar de farmácia pode ir na farmácia Nossa Senhora de Fátima, daqui uns 5, 6 dias eu consigo pagar vocês. A verdade gera confiança. E aí, veio 89, ano ímpar. Casei, paguei a minha última dívida. Eu lembro que a última dívida daquela folha de 4 páginas, era um acerto de carro, e eu tinha 2 correntes de ouro ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu te dar essas correntes de ouro aqui e acabar com isso.
Ele falou, mas como é que nós vamos calcular o preço disso? Eu falei, é simples. Pesa na balança Filizola ali do supermercado. Mas e quanto custa a grama? Eu falei, pega o estado de São Paulo de ontem, vamos lá ver quanto custa a grama do ouro. Não tinha internet, não tinha nada, era retroativo. E ele aceitou. E ali eu paguei minha última conta, fui para casa aliviado. Em 89 eu casei. E aí eu comprei um caminhão novo, uma F4000 nova. Comprei o primeiro terreno, 15 quilômetros de terra. O dia que eu mais precisava de dinheiro era o dia que mais o caminhão atolava por causa do barro, na época da chuva. Mas construí a primeira granja de 70 mil galinhas. E aí eu fazia gaiola de dia para os granjeiros ricos e à noite para mim. Aí em 92 eu já tinha uma granja de 70 mil galinhas e eu sonhava com uma granja perto do asfalto. E aí fiz uma granja, beira do asfalto, 30 mil galinhas. E um dia eu chego, porque na parte da manhã eu ficava ajeitando as contas no banco, né? Na parte da tarde eu almoçava e ia para a granja. Quando eu cheguei eu morava num sobrado. Quem que eu encontro na escada? Rogéria. Ligaram lá da granja agora que o galpão caiu. Nossa senhora, gente. Eu falei, agora acabou meu sonho. Imagina, beira do asfalto, metido, foi fazer um negócio novo que ninguém faz. E ainda caiu. Quando eu cheguei, eu vi que o galpão estava de pé, tinha caído o miolo. E aí nós consertamos de noite, de dia, de noite. Uma semana estava funcionando e ninguém riu de nós. E ali eu aumentei a produção em 50%, já tinha devolvido a granja do Juarez e precisava de novos clientes. E aí eu conheci o seu Aguinaldo, da rede de supermercado Paz Mendonça, do Rio de Janeiro. E vendi um caminhão de ovo para ele muito fácil. E eu e a Rogéria éramos os promotores. A gente começava em Nova Iguaçu, terminava em Alcântara, porque era onde tinha as lojas. Nós éramos as primeiras pessoas que iam arrumar os ovos nossos. Mas aquilo, aí eu tirei uma carreta num consórcio, comecei a vender para ele hortifruti granjeiro, batata, e o negócio foi crescendo. Só que naquele momento eu estava vendo que todos os ovos estavam numa cesta só. E aquilo não era duradouro. E aí eu falei, deixa eu voltar para onde eu comecei, que é a produção de ovos. E aí foi um grande day one na minha vida, que foi quando eu fui para a Europa e vi que aquela granja de 70 mil galinhas, que vocês viram que eu fiz, lá já não existia, fazia 40. Então você vê que era um modelo bem ultrapassado. O galpão suspenso, que para o Brasil era o que tinha de mais moderno, eles estavam desmanchando lá e fazendo as primeiras granjas automatizadas. E aí eu virei para o dono da fábrica, que era na Espanha, em Pamplona, virei para ele e falei assim, eu não tenho dinheiro para comprar 2, eu só tenho dinheiro para pagar 1, mas o senhor tem que me mandar 2. Imagina. Aí ele falou, carta de crédito? Eu falei, não, é confiança, é cheque especial, é um galpão. O dia que eu pagar, e tem uma coisa, o dia que eu pagar o segundo, você manda o terceiro. O dia que eu pagar o terceiro, você manda o quarto. E aí nós começamos a primeira granja automatizada do país. O Rio de Janeiro, ceasas portugueses dominando, supermercadistas portugueses, e eu não conseguia furar muito essa barreira. Até que um dia tinha uma rede de supermercado no Rio de Janeiro, dos irmãos Cunha, que era Dallas, Rainha e Continente, e eu queria muito, o sonho de qualquer pessoa era vender para essa rede, que era, além de serem pessoas corretas e honestas, eram grandes compradores. E eu, através, querendo chegar em algum deles, e eu consegui chegar no Carlos Cunha, que era dono do Dallas, e aí convidei ele para ir na granja. E ele foi na granja comigo, como cliente. O Carlos sempre foi muito curioso e gostava de conhecer os fornecedores dele. Foi na granja como cliente. Passou uma semana, ele ligou para mim. Falou assim, olha só, Leandro Carlos Cunha. Eu falei, opa, olha, a partir da semana que vem, você vai fornecer todas as minhas lojas do Dallas. Eu virei para ele e falei, eu não sei quem é mais irresponsável, você de me dar ou eu de aceitar. Em 99, chegou o Carrefour, comprou a rede de supermercado dele, e eu virei para ele, como ele disse, falei, ó, você está novo, rico e desempregado. Ele falou que na hora não entendeu, mas depois ele riu. E eu falei assim, vamos vender ovo. Ele falou, eu vender ovo? Eu falei, ué, vamos junto. Junta a sua inteligência de conhecer o supermercado, conhecer cliente, junta a força de trabalho e a minha experiência, vamos fazer uma história junto. E aí nós começamos a maior granja do Brasil, a maior da América do Sul, a terceira da América Latina e a 12ª do mundo. Aí quando nós tínhamos 5 milhões de galinhas, eu fui ver uma máquina, Zé Mauro e Raul estavam comigo.
lá em Primavera do Leste, Mato Grosso. Cheguei lá um frio, julho, falei, ô rapaz, aqui é o lugar para fazer uma granja. E eu sempre queria ter uma granja no meio do milho, da soja. Cheguei, o Carlos estava viajando, quando ele chegou, eu falei, Carlos, eu sei que 5 milhões de galinhas já é muita galinha, né? É muito serviço, mas vamos fazer uma granja no Mato Grosso? Ele virou para mim e falou, você sabe dos meus planos. Eu não quero continuar morando no Brasil, mas eu sou seu parceiro. Se esse for seu sonho, eu vou sonhar esse sonho junto com você. E ele foi, gostou do lugar, e lá nós construímos o maior galinheiro do mundo. Essa é a nossa história. Primeira coisa, que eu acho que é o primeiro grande aprendizado que eu tive na minha vida, eu era novinho, devia ter uns 13 anos, eu vim aqui em São Paulo, pegar um tecido para minha mãe, numa fábrica aqui perto da Dutra. Quando eu escuto um barulho, era um helicóptero chegando. E aí eu virei para o porteiro dessa fábrica, que eu lembro que ele era um nordestino. Falei, moço, quem que é esse helicóptero? Ele virou e falou assim, é do dono. Eu virei para ele e falei assim, nossa, eu queria ser filho desse dono. Ele virou para mim e falou assim, menino, queira ser filho de ninguém não, queira ser você. Gratidão, para mim, é uma palavra-chave. Quero agradecer o meu sócio, que por motivo de saúde, ele não pôde estar aqui comigo. Ele está em Portugal se restabelecendo. Eu lembro que em setembro, quando eu deixei ele na UTI do hospital em Milão, eu bati no peito dele e falei, rapaz, não me abandona. Nós temos 2.200 mantiquerenses. Nós temos uma história, nós temos um compromisso com o nosso Brasil. Levanta dessa cama e não larga de mim. E ele está se recuperando bem, e se Deus quiser, em agosto, ele volta para o Brasil, para a gente poder estar junto de novo. A gente é uma família. A gente plantou, eu sempre plantei muito trabalho, porque para mim o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Eu sempre tive muita gratidão e sempre tentei ser o mais honesto possível. Então essa é a história, essa é a minha história, e eu colho o que eu plantei, porque quem planta jaca não colhe abacaxi. Muito obrigado a todos vocês.